3 anos de prisão e para o povo americano a expulsão do país. Eu vou deixar para eles explicarem melhor o exato processo e a ótica deles sobre isso. Se houver alguém da imprensa brasileira aqui, bem-vindo também, eu vou lhes pedir o favor de talvez aguardar, depois de nossos colegas aqui fizermos todas as perguntas, e tenho a certeza de que os caciques e os outros 2 convidados teriam o prazer de responder a todas as suas perguntas. Então, devido ao horário, a gente tem que pegar uma hora da tarde aqui, abrir convidando o Dr. José Carlos Castro. Acho que fica um pouco melhor do que o processo. Seems that he's interested in doing some sort of follow-up, just follow the whole process to the end. Bem, eu quero agradecer esse convite que vocês me fizeram, estou aqui com vocês. E você ser bem sintético e bem claro sobre esse espaço. Acredito que vocês estão sabendo que os índios estiveram na Universidade da Flórida no período de 27 a 31 de janeiro de 88. E nessa época eles expuseram a situação das construções das hidrelétricas no rio Xingu, notadamente a hidrelétrica de Cararaú, seguidamente de Babaquara e uma sequência de hidrelétricas que culminará com a inundação de pelo menos 10 aldeias indígenas ou 10 aldeias caiapós. Além do mais, essas construções afetam a ecologia da região e transformam o meio ambiental, visto que os estudos sobre esses aspectos não são bem feitos, como o caso de Tucuruí, em que os índios maracanãs perderam parte de sua terra, tiveram ocupação por muitas famílias e hoje eles são praticamente descaracterizados. Da Universidade da Flórida, professores e cientistas convidaram para eles fazerem a denúncia sobre a barragem em Washington, onde eles se fizeram acompanhar do cientista e professor Dario Podre. Em Washington, eles foram recebidos pela direção do Banco Mundial. E nessa conversa expuseram os seus problemas, ou seja, defenderam que a construção indiscriminada de barragens e a falta de tratamento do meio ecológico iria modificar o sistema de vida dos índios. A terra dos índios é demarcada e então a direção do Banco Mundial se sentiu muito sensível ao apelo dos índios, no sentido de pedir reexame ou reestudo dos problemas com relação à construção das hidrelétricas. Nesse ponto, me parece que o Ministério das Relações Exteriores deveria contratar os 2 índios como diplomatas
porque há mais de 20 anos que o Brasil remete de um lado para outro diplomatas com dólares e dólares de diárias, hotéis de 5 estrelas, vão dois índios, mal conhecem os Estados Unidos e derrubam toda aquela estrutura construída pela diplomacia brasileira. Eu acho que seria a oportunidade do Ministério das Relações Exteriores convocar os dois índios para serem diplomatas e dar aula de diplomacia e de verdade no que se conversa no exterior e aqui para a diplomacia brasileira. Então, em torno disso, surgiram notícias nos jornais do Brasil. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, dizendo que os índios teriam feito essas denúncias lá no Banco Mundial. E o Serviço Nacional de Informação, que está por trás deste processo, através do Major Nascimento, enviou os recortes dos jornais para o senhor Romeu Tuma. E o doutor Romeu Tuma, superintendente da Polícia Federal, mandou examinar em que se enquadraria esse procedimento. Logicamente, não se enquadraria em nada, porque a Constituição faculta o direito de fala e liberdade de expressão, de reunião, etc. E os índios são brasileiros, poderiam falar o que quisessem. Mas a polícia os enquadrou no Estatuto do Estrangeiro, o artigo 107, combinado com o artigo 125, item 11 da Lei 6.815. Esse estatuto, essa lei, prevê pena de detenção e de 1 a 3 anos e expulsão do país. A pena é cumulativa. Ela é cumulativa. A lei fala detenção de 1 a 3 meses e expulsão. Então, consequentemente, os índios estão enquadrados assim de uma maneira, até certo ponto, incompreensível. É uma espécie de anomalia jurídica esse processo. Então, nós tivemos a primeira audiência em que depuseram o senhor cientista Dário Pose, no dia 24 de agosto, e o cacique Paulinho Paiacano. O processo tramita na terceira vara da Justiça Federal do Estado do Pará, que é presidida pelo doutor Irã Velasco do Nascimento. Houve um pequeno contratempo, mas a imprensa entrou nesse dia 24 de agosto. Então, a audiência foi uma audiência até rápida e transcorreu normalmente. A segunda audiência marcada para o dia 14 de outubro, agora, neste mês, é que promoveu o noticiário generalizado, que vocês já sabem, e que isso ficará reservado ao próprio cacique Cubeiro para contar do que efetivamente ele sentiu. O Procurador-Geral da República pediu para os índios, essa parte mais que está acontecendo agora, exames por uma junta composta de médicos, psiquiatras, psicólogos e antropólogos. E esta medida visa saber o grau de aculturação, se eles tinham consciência de
de que era crime a ação que praticaram, e que estágio estariam eles, fizeram capazes, semi-incapazes, fronteiriços, com relação ao ato que eles teriam praticado fora do Brasil. Então, os quesitos estão aqui. A defesa dos índios se recusou terminantemente a aceitar esse tipo de exame. Primeiro, porque nós achamos que os parâmetros são de culturas diferentes. E o segundo, que a conclusão é conclusão de branco, que sempre vai querer avaliar o tipo de sua cultura, a cultura alheia. Não concordamos absolutamente com os exames, não fizemos nenhum quesito, protestamos e achamos que exame no corpo dos índios é matéria de defesa e não matéria de acusação. Nós achávamos que quem poderia pedir o exame seria apenas a defesa dos índios, e não o procurador da República. Ora, ele que acusa, ele não pode dispor do corpo do acusado. Consequentemente, nós fomos contrariamente ao exame. Foram nomeados 3 técnicos, ou 3 doutores, para esta tarefa. Um deles não aceitou. Aqui está mais ou menos o documento está aqui completo. Então, um deles não aceitou, desistiu, e eu falei com outro que estava lá e perguntei como seria feito o exame, visto que nós não iríamos permitir o toque ou a propriedade, a apropriação do corpo dos meus constituintes, dos nossos clientes. Então ele falou que ia fazer mesmo por dentro do processo, ou seja, seria um exame de papel para julgar se na verdade os índios eram capazes, incapazes, aculturados, fronteiriços, etc. Esta é a fase atual do processo. Está marcada uma audiência para as testemunhas de acusação no dia 25 de novembro, em Belém. As testemunhas de acusação são o correspondente do jornal O Estado de São Paulo, em Washington, o correspondente do jornal do Brasil, em Washington, um funcionário do museu e o presidente da FUNAI no Pará. Nós acreditamos que serão ouvidos apenas os 2, o delegado da FUNAI e o funcionário do museu. Então, após esses depoimentos, serão ouvidas as testemunhas de defesa. Ocorre que nós estaremos também, concomitantemente, ingressando com habeas corpus do Tribunal Federal de Recursos, a fim de que o processo seja trancado por impropriedade, por ilegitimidade, uma vez que os índios não são passivamente imputáveis no Estatuto do Estrangeiro, por se tratar de lei específica do estrangeiro, não cabendo nem ao menos coautoria. Eu quero dar um exemplo para vocês. Se um de vocês estivesse em companhia de 10 menores que estivessem correndo pelas ruas do Rio de Janeiro, arrancando o cordão ou relógio do pessoal, se a polícia prendesse os 11, não quer dizer que você, que tinha 50 anos, passou a ter 17 porque estava em companhia dos menores. Por quê? Porque o Estatuto do Menor
é específico do menor. O Estatuto do Estrangeiro é específico do Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Índio é específico do Estatuto do Índio. Se por um acaso um dos dois caciques cometesse aqui um delito, nós não seríamos jamais coautor do Estatuto do Índio, porque isso se trata de qualificação definitivamente do Estatuto. Então é inconcebível, é uma anomalia jurídica que se tenha enquadrado os índios no Estatuto do Estrangeiro. Na verdade, até a Polícia Federal já quis consertar esta anomalia, dizendo que aplicaram também o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 do Código Penal refere-se a onde a pessoa condenada cumpre pena. Atualmente as penas podem ser em regime aberto, em regime de albergue, em regime fechado ou em colônias correcionais ou colônias agrícolas. É isso que se refere ao artigo 29. Não desqualifica absolutamente nenhuma realidade de enquadramento com relação aos índios. Todas as demais denúncias feitas no Pará, em que eu trabalho, está presente o artigo 29, porque é para qualificar, para dizer, se condenado, o promotor está dizendo que o regime carcerário que ele pede é esse aqui, é de prisão numa colônia ou no presídio do Estado. Então, consequentemente, esse processo é um processo de natureza política. O Serviço Nacional de Informação está por trás de tudo isso. O que eles pretendem é coagir as lideranças indígenas, porque a FUNAI está entregue ao Serviço Nacional de Informação e passou a ser agora a comandante da antropologia e dos silvícolas do Brasil, como eles já vinham fazendo isso há longo tempo. Os índios caiapós representam a nação mais organizada e a mais aguerrida ao lado dos Yanomamis. O governo sabe disso. Ele tem necessidade de coagir as lideranças e os caciques para pararem com essas manifestações. E também eles querem que os cientistas estrangeiros fiquem aqui de braços cruzados, ou seja, dando amém e ficando de acordo com o regime, seja ele qual for, velha, nova república ou não velha república. De fato, o que eles querem é que o cientista não seja um cientista crítico. Então, a censura que passa atualmente sobre o cientista Delfosse é, na verdade, uma advertência, não apenas a ele, mas aos demais cientistas brasileiros, notadamente os internacionais que aqui habitam. O governo quer produzir na Amazônia, planejando em Brasília. Nós não sabemos de nada do que se passa. De repente aparece a construção de uma hidrelétrica. Então vai para o fundo uma floresta, como o caso de Tucuruí, em que a floresta que foi o fundo representa 14 vezes a Baía da Guanabara, que banha o Rio de Janeiro. E colocou no fundo 121 milhões de metros cúbicos de fitomassa de árvores e vegetais. Perdemos aproximadamente 150 mil espécimes, desde micróbios, aracnídeos, colibris, 6 espécies, macacos, etc, etc. Então, essa destruição, essa devastação da Amazônia, quer com queimadas, construção de hidrelétricas, isso nós devemos da Amazônia estar de acordo. E quem não estiver de acordo, então é enquadrado em lei de segurança, lei de estrangeiro, qualquer coisa, conquanto haja uma coação. Chamo a atenção também que poderá no futuro vocês da imprensa internacional começar
a sofrer esse tipo de coação. Porque, na verdade, o que se tem aqui é uma inversão de valores da democracia. Eles querem colocar na cabeça da gente que a democracia se faz sem crítica, se faz se submetendo, se faz de joelho. Então nós devemos aprender, entendeu? Concomitantemente com as comunidades nacionais e internacionais que colaboram conosco aqui no Brasil, a saber que esse país só é grandioso se respeitar as suas etnias, as suas minorias, as suas diversidades de pensamento, a sua atitude crítica, a sua cultura, a diversidade de índios. A Amazônia tem 150 línguas. 150 línguas se falam na Amazônia, com quase 176 tribos. Esses índios estão na Amazônia entre 25 a 30 mil anos, ou seja, Cristo seria uma infância dos índios quando já estavam aqui. Consequentemente, eu deixo aqui o processo como está e gostaria que, na verdade, fossem eles que falassem mais do que eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de abrir para perguntas de vocês, eu queria aproveitar para pedir a palavra dos dois caciques em dois sentidos. Para que vocês descrevem em suas palavras como vocês enxergam esse processo e também de explicar como que a construção de hidrelétricas podem afetar suas aldeias. Estamos começando com o cacique Paulinho para cá. Senhores, eu me expressei de aprender um português, mas não com o ensino, não com enfrentando o colégio. Eu me expressei de aprender a falar português. Me interessei de comunicar com um branco e aprendi. Então, depois que a gente começou a aprender e vai vendo, vai encontrando destruição, maldade que o homem branco vem fazendo com nós índios. É a primeira vez que nós, próprios nós índios, tomamos conhecimento e nós vamos denunciar o que está acontecendo com nós. Antes, o próprio branco falava pelo nós, falava em nosso nome, mas não falava a verdade. E depois, próprio nós índios mesmo, nós estamos falando pelo nosso povo e falando pela nossa natureza, e o governo não gostou disso e está processando nós. É que já ocorreu com alguns dos nossos parentes, a nação dele, que chamam Paracanã. A FUNAI tratou ele como objetos, como criança, mudando vários lugares. E um exemplo mais recente, e nós não queremos que aconteça assim com nós também. Está acontecendo com Balbina, com os índios Guaimeri-Atoari, ninguém sabe. O governo, junto com a FUNAI, está isolando esses índios para não ter contato com outros índios, para não ter contato com outros membros que apoiam os índios, para não ter contato com a organização que tem mais forte para ajudar os índios. Então, por isso que nós, a nação Caiapó, tomou conhecimento desse ameaça dos projetos do governo e nós vamos denunciar.
Não é que nós vamos diretamente ao Washington para denunciar esses projetos. Nós já tentamos várias vezes dentro da prédio do governo em Brasília, procurando a informação, procurando esclarecimento. Nenhum do governo não teve coragem de dizer que o projeto foi aprovado. E nós nunca conseguimos a informação. Então, nós aproveitamos a oportunidade de comparecer no Banco Mundial, perguntando se o Banco Mundial sabia, porque ele que financiava o projeto dos brasileiros. Então, ele que tinha condições, ele que tinha que dizer qualquer informação sobre construção de barragens no Brasil. Então, ele respondeu que não sabia. Com várias perguntas, ele respondeu que sabia financiar um projeto brasileiro, mas não sabe o tipo de projeto que estava financiando. Então, depois disso, depois de toda a denúncia, chegou a notícia aqui no Brasil, o governo brasileiro não gostou, achou ruim e começou a enquadrar nós na lei de vocês, na lei do estrangeiro. Na oportunidade de várias entrevistas, eu não tive a ideia de colocar essa minha conversa para o povo segundo os brasileiros que estão aqui com nós. Mas a primeira vez eu vou começar a falar. Se eles estão enquadrando nós, os índios brasileiros, na lei do estrangeiro, nós queremos independência também. Nós queremos concluir nosso país. Nós queremos a nossa terra, a nossa território independente. Se ele entender isso, nós queremos, porque nós mesmos nós estamos querendo governar o nosso país, nós mesmos nós estamos querendo usar nossa riqueza, nós queremos negociar nossa riqueza, mas não o governo negociando a nossa riqueza. Então, se ele está enquadrando nós na lei do estrangeiro, nós queremos nosso país, nós queremos independência. Então, isso que eu tive a oportunidade de colocar, começando a colocar para os senhores aqui. Aproveitando a oportunidade para os senhores, por causa desse processo que o governo está criando, está colocando em cima dos índios, que ele é descendente da nação dele mesmo, não é descendente de Alemanha, de português, de outros países. Nós estamos promovendo um encontro para discutir e debater sobre construção de barragem hidrelétrica no Xingu, em Altamira. Vai ser realizado dia 20 a dia 25 de janeiro de 1989. E a quantidade de índios brasileiros que já foram afetados, que está perigo de afetar, também vai estar presente. Total de os índios que vai ser convidado para participar seria aproximadamente 4 ou 5 mil índios que vão participar desse encontro. Nós estamos convidando todas as autoridades brasileiras, nós estamos convidando também representantes do Banco Mundial, Tesouro Nacional Americano, estamos convidando também vários grupos de organização de vários países que acompanham o nosso movimento.
Nosso movimento é um movimento indígena, um movimento puro que sai da ideia dos índios para ser realizado nesse mês. Então, eu gostaria de colocar e queria pedir também a colaboração de todos, imprensa internacional que se encontra nesse momento, colabora com nós, de comparecer e dar uma cobertura para nós, porque nós estamos defendendo a nossa natureza, nós queremos defender e nós queremos continuar com a nossa floresta, nós queremos ainda ser índio puro para viver na nossa floresta. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Nós chegamos hoje aqui, cidade de Rio de Janeiro. Por que nós aprendemos a vida dos brancos? Porque nós aprendemos um pouco, não é bem na cidade. Nós aprendemos português fora da cidade. E nós estamos viajando assim, aí nós aprendemos um pouco em português para orientar o nosso povo, o nosso parente. Aí depois, nós já fizemos uma orientação para o nosso povo, o nosso parente, e nós procuramos, que o meu primo já está explicando todos, que nós procuramos, que nós ouvimos, que a barragem vai ser construída no Xingu. Aí nós procuramos, aqui no Brasil, com o governo, que ninguém nos dá uma informação para nós. Aí nós saímos para outro país. Aí nós soube que nós já pegamos uma informação. Aí até nós chegamos na nossa aldeia e contamos toda a história que nós ouvimos fora do Brasil. Aí todos indígenas, todas as aldeias indígenas não estão aceitando, não estão gostando que a barragem vai ser construída no Xingu. Por quê? Por que o governo brasileiro quer procurar o nosso pai, para conversar com ele, para saber com ele, para explicar se a barragem vai ser feita no Xingu? Porque o governo pensa que todas as áreas não tem dono. Porque tem área tem dono. Por que é governo? Na nossa área também tem dono. Tem que procurar o dono para conversar se ele vai aceitar ou não. Mas sem falar, sem conversar com o dono, aí vai fazer as coisas. Aí o dono não está gostando e não aceitando, aí vai fazer um processo. Aí todos nós contra esse processo. Mas agora, no mês de janeiro, lá para dia 29, que todo mundo, todos os índios que vão chegar para participar,
outro que os índios mesmo que já está marcado o dia para conversar com o juiz, porque a primeira que o juiz e o Procurador-Geral da República fez com nós, mas agora nós mesmos já vamos fazer que todo mundo vai participar. Agora vai chegar mais índio, porque chegou um poucos índios lá em Belém, mas agora vai chegar mais índios, que vai até outro tribo que vai chegar para participar, esse Pubepunura, que vai falando nós. Porque se o governo procurar a gente e conversar com a gente, aí vai tudo bem. Porque ele sem procurar e sem falar com nós, fez um processo de nós, e nós já encontramos muito esse processo. E eu estou falando para os senhores, porque eu estou falando um pouco em português, que eu estou falando só isso, passando só isso para vocês. Então, agradeço para vocês e muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E você gostaria de falar alguma coisa? Eu não entendo e nunca vou entender como um governo pode interpretar as atividades de cientista mostrando que o conhecimento dos povos indígenas do seu país, os povos que têm 20 a 30 mil anos vivendo, sobrevivendo, conhecendo a natureza, conhecendo as plantas medicinais, conhecendo os solos, conhecendo o comportamento do animal, conhecendo maneiras, descobrindo maneiras de manejar, de conservar a natureza, de aproveitando a natureza sem destruí-la, como a atividade científica mostrando essa riqueza para o país pode ser considerada subversiva, pode denegrir a imagem do país. O meu papel em toda essa história era como cientista. Eu fiz nem mais nem menos que qualquer cientista com compromissos com os povos com os quais eu trabalho, na área, na região onde eu trabalho. Eu não indiquei os nomes de alguns índios, não apenas Caiapó, outros que não podiam, por razões desconhecidas, participar num simpósio internacional sobre manejo adequado das florestas tropicais. Os índios Caiapós foram, e foi eles que falaram. Eles falaram o que era verdade, a maneira que eles utilizam a floresta sem destruir a floresta e as preocupações que eles têm de perder não apenas a sua terra, mas a sua cultura, a sua vida, direito de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, de dizer o que, de se defender contra ameaças. Em todo esse processo, eu estranho uma coisa que eu acho fundamental. Nunca foi levada a questão do que os índios falaram. Que eles falaram verdade ou mentiras. Porque o que eles falaram era verdade. Mas o conteúdo do que foi falado nunca entrou no processo, nunca se preocupou a justiça. Só o que eles foram falar. Eu acho que é fundamental
para nós, no Brasil e em qualquer parte do mundo, de entender e de começar de respeitar as culturas indígenas em qualquer continente, não apenas nas Américas, para o conhecimento que eles têm e procurar como cientistas e como pessoas competentes e pessoas com compromissos de interesse em colocar este planeta que nós sabemos que está destruindo toda a base de recursos que tem de sobrevivência para as futuras gerações, de procurar novas opções. E como cientista eu tenho uma coisa muito simples de dizer: as novas opções para o futuro do mundo estão nas mãos, nas cabeças das culturas que conseguiram por muitos mil anos de sobreviver sem destruir a natureza. Só isso é uma coisa muito simples. Agora, algumas perguntas. Yeah. Agora, quando fizer a pergunta, pode se identificar e o meio de imprensa. Trabalho para o Latin Daily Express. Gostaria de saber, advogado dos caciques, como o governo brasileiro está justificando que os índios são estrangeiros. Olha, essa pergunta é uma pergunta que está ressonando do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amapá, porque eu participei do encontro de Porto Alegre com 2.000 advogados, onde esse processo foi debatido. E até os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram estáticos, porque nós não sabemos disso. É o primeiro caso na história da República Brasileira. Nós não temos nenhuma tradição de enquadramento desse tipo, dessa natureza. Mas o que eu queria dizer ao ilustre jornalista é uma coisa: não há crime cometido nesse caso aqui, nenhum crime. Se é cidadão brasileiro, tem o direito de se expressar livremente, isso é constitucional. Se ele é cientista, não pode ter censura. Mas o que está vendo, como é um processo político, eles têm necessidade de ter sob controle, de um modo geral, esse tipo de pessoas, cientistas, professores, jornalistas, caciques. Atualmente caciques entraram, porque nós constituímos uma camada incômoda para o governo. Então nós constituímos uma camada, vamos dizer, crítica, e eles não permitem. Não há na história do Brasil, não se conhece nenhum enquadramento de índio como estrangeiro. Agora, eu também defendo a tese do Paiacão. Se é estrangeiro, deve ser para valer, com a sua independência. O irmão do Los Angeles Times, poderia nos ler o artigo exato onde estão enquadrados? O artigo 107, combinado com 125, item 11 do Estatuto do Estrangeiro, que prevê a pena de detenção de 1 a 3 meses, de 1 a 3 anos e expulsão do país. Essa que é a pena. A lei é a lei 6.815/80. Então, esse é o enquadramento dos índios, correto, lá no processo. Agora diz, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Se vocês forem ao Código Penal agora, lá está dizendo condições de prisão. Em caso de condenação, seria isso. No caso dos índios, está tudo errado. Porque os índios, até prisão dos índios, é previsto no Estatuto dos Índios. A Lei 6.001 prevê como é a prisão do índio. Prisão do índio é próximo da sua tribo, tem que ser em lugar de floresta, não pode ser junto com as pessoas, com os marginais da sociedade nossa. Então,
até isso não foi respeitado. Então, agora, este exame que estão pedindo seria um exame pelo Estatuto do Índio, mas não cabe, porque os índios não são índios no processo, eles são estrangeiros. Então, quando o Procurador da República tenta fazer um exame baseado na Lei 6.001, que é o Estatuto dos Índios, é no sentido de ver se livra desse negócio aí, para ver se os psicólogos, os psicanalistas, vêm dizer que eles estão meio perturbados, bota para fora esse pessoal. Eles querem se livrar dessa história para ficar só um pose no caso. Vocês entenderam? Eu não sei se vocês estão notando que a estratégia não é o índio. O índio está aí como condimento. O que ele se está interessado é o doutor Pose. Esse é o endereço. É um processo político mesmo. Isso significa o índio pode ser expulsado do país? Mas é o que diz a lei. É o Estatuto do Estrangeiro, sim senhor. O que eu queria era ouvir as palavras da lei do estrangeiro, a parte onde eles estão enquadrados. Olha, o artigo 107 diz o seguinte: o estrangeiro que vive no Brasil não pode imiscuir-se em negócios públicos do país e nem denegrir a sua imagem. É isso. Nem denegrir a sua imagem. É isso aí. Bob Natcani, estou conhecido o Sr. Darrow porque eu produzi um filme sobre Jungle Pharmacy agora. Eu gostaria de perguntar, vocês falam que vocês não querem ser tratados como crianças, querem falar como, comunicar como um homem branco. Então, por que é tão difícil, até o ponto que me levou 1 ano para conseguir permissão para a nossa equipe, com o Sr. Brian, etc., aqui, ir para vocês estudar de maneira muito séria toda a farmácia da sua cultura, e no mesmo tempo a FUNAI está deixando o Summer Institute of Linguistics entrar em toda a região índio. Por que é tão difícil para nós entrar e fazer contato com vocês? É interessante para a nossa cultura, claro, porque, como Ailton Krenak falou, tem uma profecia que nosso povo está nos afogando em nossos próprios detritos. Estamos curiosos de saber como que vocês conseguem, porque nós levamos 1 ano para ter a permissão de entrar para ver vocês. Pode ser para todo mundo. Temos advogado, temos as 2 pessoas que moram lá e o Darrow, que está considerado um irmão. Então, qualquer pessoa pode responder. Eu acho que a questão mais interessante seria porque cientistas e grupos sérios que são comprovados no trabalho estão sendo proibidos de trabalhar em áreas indígenas. Eu estou proibido, toda a minha equipe está proibida. Eu sou um antropólogo de muitos, quase todos na nossa profissão agora está proibido de entrar em áreas indígenas. Mas a questão é interessante porque os cientistas, os antropólogos, as equipes sérias estão proibidos, mas milhares, literalmente milhares de garimpeiros não estão. E milhares de madeireiros não estão. Essa eu acho a questão mais interessante. E eu não posso responder porque eu não tenho. Por que o presidente da FUNAI não é um índio? Eu queria saber se o Baiacan se considera índio, brasileiro ou estrangeiro. Essa pergunta, né, eu queria que uma pessoa que processa a gente nessa lei, né, estivesse no lado. No meu lado eu poderia responder, né, porque ele podia afirmar se eu sou ou não.
da Associated Press. Quando vocês procuraram o Banco Mundial em Washington, o que vocês souberam exatamente sobre esses projetos de hidrelétricas na região do Xingu? Vão ser quantas, de que tamanho, as represas vão ser de quantos quilômetros quadrados? Essa é do que vocês souberam quando procuraram informações lá? A única informação que nós estamos tendo até hoje é a barragem que chamam Babaquara e Cararaú. Não chegou nenhuma comunicação, nenhuma explicação quantos hectares que vai ser inundado, quantos quilômetros, quantos índios que vai ser inundado. Essa história não foi escrito e não está documentado até agora. Esse encontro que eu coloquei é exatamente para que todos os índios, Cobra, construtora, Eletronorte, o presidente da República, vários órgãos, para que na vista de todos os índios, ele disse que os documentos foram aprovados aqui. Porque aí nós estamos vendo início de obra pessoalmente. Se ele mentir, nós aponta com a mão. Você está mentindo, mas a obra está aqui. Você está vendo, você está escondendo o papel, mas a obra está aqui. Você está vendo e nós estamos vendo. Certo? Então, para isso, nós estamos fazendo esse movimento. Produtor cultural. Queria fazer uma pergunta para você. Como é que você está nesse conflito com o branco? Está tendo? Queria falar também do branco, da sociedade que você está falando, referindo. Nós somos um país de fatos consumados. Como é que você está vendo esse fato? Eu estou pelo que essa semana já começa o rumores que vai ser reaberto esse processo pró-natureza, as coisas que a gente ouve no Brasil, esses coatos todos, né, na nossa sociedade. Porque eu acho que essas barragens ali não são 9 barragens, que consta também um coato, são 9 barragens. E o Brasil é feito de fato consumado. Eu quero dizer o seguinte, a gente está também perdido aqui no Brasil. Não é responsável pela UNAI, não sabe o que está acontecendo. Eu acho que essa pergunta sua, sabe, tem que denunciar para a gente também o que está acontecendo. E a gente está, eu como brasileiro, vendo no Rio de Janeiro, estou surpreso. Né? O que você acha desse fato consumado que é o Brasil? Bem, concordo contigo. São 9 barragens. Certo? E só 2, né, está aparecendo, pouco a pouco está aparecendo publicamente. De resto, não está nem aparecendo. Mas, pela mapa, que nós conseguimos um mapa lá no Washington, que indica 9 barragens. O nome não foi escrito. Agora só os 2, né, que têm nome, Babaquara e Cararaú. Acho que tem um também chamado Cocraimoro, outro chamado Jarina. A mapa que nós pegamos, né, não está escrito, apenas está com um sinal marcado o ponto, né, de construção de barragem. Eu já vi outra mapa que está com escrito o nome, usando o nome do índio para prejudicar o índio. Agora, vocês, quando vai tomar uma decisão? Quando vai ter um julgamento? Eu quero saber também, eu ouvi falar da possibilidade do consenso central seria
aconteceu da queda do juiz por sendo racista, não aceitou que isso representasse as sessões diferentes. Primeiramente, o processo não tem um julgamento previsto, mas será um processo demorado, porque nós arrolamos inúmeras testemunhas, algumas também fora do país, inclusive o próprio deputado e o diretor do Banco Mundial, com quem eles estiveram. O deputado também do Partido Democrata, que é líder do movimento ecológico, que eles estiveram também, nós arrolamos. E vários outros cientistas que serão ouvidos por precatória ou que habitam, que moram em Belém. Nós pedimos a transferência do processo para Brasília por um fato muito curioso, é que os fatos são extraterritoriais. Os fatos não se passaram no país. Se não se passaram no país, Belém é a capital do Brasil. Ora, se passaram fora do país, o processo deve ser respondido na capital do país. Mas é um negócio lógico. Quando ocorre um crime dentro de um barco, lá em alto mar, extraterritorial, ele responde o processo na capital da República. Os marinheiros, os que ocorrem. E por que ocorre em Belém? Uma província bem controlada. Porque, para mim, esse processo chegando em Brasília, o primeiro juiz que pegar arquiva. Mas em Belém é um controle melhor. Vocês viram o processo dos padres. O Curió controlava aquele processo como se fosse um ioiôzinho. Então, há um controle do Serviço de Segurança Nacional sobre esse processo, eu não tenho dúvida disso. É um processo político. Então, nós arguímos a incompetência do juiz de Belém, porque esse processo não se passou, eles não fizeram nada na tribo, não foi nada, aconteceu nada em Belém. Todos esses fatos se passaram em Washington. Então, consequentemente, como se passaram em Washington, é a capital do país, que é o local para se apurar os fatos. Isso é um princípio que eu defendo. Agora, com relação ao problema do racismo, nós mesmos combinamos que tal fato, eu gostaria que fosse respondido pelo próprio UBI, tá entendeu? Porque ele é que sentiu a porta da justiça, eu lá dentro, lutando para entrar, e ele aqui fora com os seus pais, não podendo entrar na página, lá no prédio da justiça. O problema se passou o seguinte, entre entrar no prédio e a audiência. Nós não estávamos defendendo a audiência do índio, estávamos defendendo que o prédio é público. E como prédio público, é prédio de todos. Agora, nesse ponto do problema, puramente do que ele sentiu, e parece que ele vai responder melhor. No, he's explaining to Kubei what the question is. Bem, mas por que o juiz e o procurador-geral da República, por que eu não vou entrar? Porque ele quer que eu vou vestir uma calça e uma camisa, né? Não, porque eu saí da aldeia para a cidade. Mas eu não quero atrapalhar o povo que foi me acompanhando. Mas ele mesmo marcou um dia audiência para mim ir conversar com eles. Aí eu cheguei lá e ele não quer para mim entrar. Tudo bem. Aí eu também não gostei. Não gostei para entrar. Aí eu, como índio, né? Mas devo entrar assim para conversar. Então, mas ele não deixa para mim entrar, como assim, né? Tem que só vestir calça, camisa, assim. Aí para entrar, conversar com ele. Aí
Tá bom, tudo bem. Aí eu falei para ele, então, de 10 minutos que eu vou ficar com o meu povo aqui. Né? Aí eu passei 10 minutos, eu fui embora. É isso. Thomas da Dinamarca, Londres. Eu queria saber se é possível especificar quais são os interesses políticos e econômicos atrás desse projeto. O governo da Brasília, Sarney, o governo local, é impossível dizer quem são atrás desse projeto. E é possível parar o projeto no Congresso. O complexo Caranaúba-Baquara representa 2 Itaipu e 4 Tucuruí. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse projeto. Não há complexo maior na face da terra do que esse complexo. E o complexo Caranaú é por onde se começa toda uma sucessão de hidrelétricas que ia ser o 9 aqui no Xingu, mas acontece que há também um complexo Tocantins-Araguaia. Ao todo seriam 26 em toda a Amazônia. Então, esse complexo Caranaúba-Baquara tem uma única finalidade: exportar energia para o sul do país, sul e sudeste, onde estão concentradas fundamentalmente as multinacionais. Não será aproveitada em uma única cidade do estado do Pará, nem mesmo em Altamira. Altamira será iluminada por Tucuruí, e Altamira está a poucos quilômetros de Caranaú-Babaquara. Altamira será inundada em 10%, possivelmente, das suas terras, irá ao fundo, pelo menos parte da pobreza dos bairros pobres, bairro de Brasília irá ao fundo, isso é previsto também nos estudos. Ocorre que a necessidade de energia para o sul do Brasil é iminente, então esse projeto é um projeto de negócios com as multinacionais e o empresariado nacional. Até hoje, o Tucuruí continua vendendo energia subsidiada em quase 60% para as multinacionais que atuam na região amazônica, notadamente a Albras, a Alu Norte, aqui em São Luís.